Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Rio, ao vivo do Teatro Oi Casagrande. Neste penúltimo bloco, os candidatos responderão a 5 perguntas de representantes da sociedade fluminense. Vamos às regras. Para cada pergunta, haverá 2 sorteios. No primeiro, será definido o candidato que responderá a pergunta. No segundo, a pergunta que será feita. Respondida a pergunta, o candidato localizado na bancada seguinte, em ordem crescente, poderá comentar a resposta. Cada candidato terá 2 minutos para responder. O comentário não pode ultrapassar 1 minuto. Em seguida, os candidatos responderão a uma mesma pergunta do Twitter, selecionada pela produção do debate. Para participar, basta mandar uma pergunta no Twitter com a hashtag DebateBandRio. Vamos saber quem começa respondendo às perguntas de representantes da sociedade fluminense. O candidato que vai começar respondendo é o candidato Lindbergh Farias. Candidato, o senhor então vai agora responder a pergunta. Luiz César de Queiroz Ribeiro, sociólogo. Lembrando que agora é a ordem decrescente, então o candidato Luiz Fernando Pezão que vai comentar. Senhor candidato, sabemos que a região metropolitana do Rio de Janeiro é a segunda mais importante do país e não existe uma autoridade pública que dê conta dos problemas que estão concentrados nessa relevante região. A SEDAI é a expressão máxima dessa inexistência de uma autoridade pública. Qual a sua proposta para reformar esse importante ator das políticas públicas e produzir um saneamento ambiental adequado? Olha, nós queremos criar uma autoridade de planejamento na região metropolitana. Agora é necessário mudar a política. Eu volto a discutir os 2 rios. Um rio do cartão postal, das regiões mais ricas, que tem muitos investimentos, que tem um nível de serviços públicos, e o outro rio da Zona Norte, da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, de Niterói e de São Gonçalo. Nós temos que ter esse instrumento de planejamento da região metropolitana, mas se não mudarmos essa visão, não tem saída. Os moradores da Baixada Fluminense perguntam sempre, como é que falta água aqui, se Guandu está aqui em Nova Iguaçu? Na Baixada. Eu tive em Saracuru na semana passada, cai água em Saracuru, em Caxias, 1 a 2 vezes por semana. Eu fui estudar o problema da falta d'água. Na verdade, tem gente falando em Guandu 2, mas podia ter sido resolvido o problema de falta d'água com investimento em troncos e elevatórias. Investimento de 500 milhões. Esse atual governo do Estado gastou 1 bilhão e 200 milhões para reformar o Maracanã, mas não resolveu o problema de água, que era uma proposta que estava, inclusive, na promessa de 2010 do governador Sérgio Cabral. Então, é preciso mudar a visão. Eu quero ser o governador que derrube esse muro. É preciso olhar para esse outro Rio de Janeiro. Eu já falei aqui dos números da segurança pública. Não é justo. Na Zona Sul, nós temos 5,3 homicídios por 100 mil habitantes. É um número bom? É. Nós temos que lutar para baixar. Agora, sabe quanto está em Belfor Roxo? 53 por 100 mil habitantes. Aí lá em Belfor Roxo, é 1 policial para 1.600 habitantes. Na Zona Sul, 1 para 180. Eu vou defender, cada cidadão é um cidadão, independente de onde more e da classe social que ele faça parte. Candidato Luiz Fernando Pezão, seu comentário. Nós criamos agora um órgão para administrar a região metropolitana, para planejar e avançarmos firmemente nas políticas públicas para a Baixada Fluminense, principalmente no saneamento. A SEDAI era uma empresa que dava 30 milhões de prejuízos por mês. Pagamos à Caixa Econômica Federal 2 bilhões e 200 milhões de reais de uma dívida da SEDAI, de um empréstimo que não era pago há 10 anos. Isso possibilitou que, junto com a presidenta Dilma, assinássemos agora o maior empréstimo da SEDAI para investir todo dentro da Baixada. Serão mais de 800 quilômetros de tubo. Vamos inaugurar agora Grão-Pará, Prados Verdes e o reservatório de JK, que estava há mais de 20 anos paralisado. Vamos fazer são 16 reservatórios. Vamos fazer o complexo do Guandu 2. Vamos investir firmemente no saneamento da Baixada. Ok, vamos para mais um sorteio, então, do segundo candidato a responder.
Luiz Fernando Pezão, então, vai responder a pergunta. Dom Orani Tempesta, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. O problema da água está sendo, e pelo que se vê, poderá ser também para o futuro, uma grande dificuldade de relacionamento entre os estados banhados pelo mesmo rio. Há situações complexas para resolver a questão. Temos algumas tensões já existentes e, ao mesmo tempo, preocupações com o futuro. O que o seu governo pretende fazer para encaminhar soluções para a questão da água em nosso estado? Nós, Dom Arani, temos feito um grande esforço em discussão com a ministra Isabela dentro do meio ambiente, com a Agência Nacional de Águas, para melhorar e resolver essa questão da gestão sobre o Rio Paraíba do Sul. A gente sabe que é uma gestão federal. Eu conheço muito esse complexo. Esse complexo, ele passa 96% da água que abastece a cidade do Rio de Janeiro e a região metropolitana, passa pela minha cidade, onde eu fui criado, em Ribeirão das Lajes, onde meu pai trabalhou 46 anos num torno mecânico. E a gente sabe o que sofre a cidade de Piraí com aquele impacto do Paraíba do Sul, onde a gente tem um rio Piraí lindo, que é empurrado para trás com a força que o Paraíba entra dentro da cidade de Piraí. A gente está numa grande política hoje de fazer reflorestamentos. Nós investimos muito, a Secretaria do Ambiente, incentivando a proteção de todo o Rio Paraíba do Sul, mas principalmente o reservatório de Ribeirão das Lajes, que é um reservatório estratégico e está se mostrando agora para a cidade do Rio de Janeiro. É com essa visão de reflorestamento, de cuidar das nascentes, que a gente quer cada vez mais preservar, não só o Rio Paraíba do Sul, como os investimentos que estamos fazendo agora nas 5 cidades que sofrem muito com a cheia do Rio Pomba, do Rio Muriaé, no norte e noroeste do estado, com controle das cheias, fazendo reflorestamentos, fazendo irrigação, fazendo canais extravasores para melhorar a questão do saneamento no norte e no noroeste fluminense. A gente sabe que tem um grande dever de casa e uma grande dívida, principalmente com o Rio Paraíba do Sul. Estimular os municípios a cada vez mais investir em reflorestamento e preservar suas margens, cuidar cada vez melhor do rio. O candidato se esgotou, agora o comentário do candidato Antônio Garotinho. 1 minuto. Apenas para conhecimento do governador, que já devia conhecer esse assunto, foi construído no final do governo da ex-governadora Rosinha a nova adutora de água da Baixada. Está pronta. O que falta é apenas a ligação para os municípios. O que, estranhamente, o governador que prioriza as áreas mais nobres da cidade, que levou esse tempo todo governando para os ricos, preocupado em gastar, não 1,2 bilhão, como o Lindenberg falou, 1,5 bilhão para reformar o Maracanã e não dar água para o povo da Baixada. A adutora está pronta. É só ligar. É só ter coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Não vamos ficar de lero-lero, de conversa fiada. Não ligaram inexplicavelmente por pressão da área mais nobre do Rio, porque não quiseram governar para aqueles que mais precisam, o nosso povo da Baixada. Ok, candidato. E o terceiro a ser sorteado, então, neste bloco. Candidato Antônio Garotinho. O senhor vai responder, então. A pergunta de Luiz Alberto Pi, psicanalista. Vamos acompanhar. Nós estamos vendo que há diversos candidatos para governador. A minha pergunta é, o que faz com que o senhor mereça o nosso voto em vez dos seus colegas? O que o senhor tem de melhor do que os outros? Eu acho que o candidato tem que ter um conjunto de qualidades. Eu me considero, com todo respeito aos meus colegas, um candidato mais experiente nesse debate. Eu já tive a oportunidade de governar o Rio de Janeiro. Fui 2 vezes prefeito. Disputei a presidência da República. Ninguém fez pelo Estado do Rio de Janeiro
o conjunto de realizações de obras que nós fizemos. Por exemplo, nós falamos de universidade agora há pouco. Eu terminei a UENF, que Brizola iniciou, construí a UESO, a Universidade da Zona Oeste, e o CEDES, o Centro de Ensino à Distância. Programas importantes. Eu implantei 60 programas sociais, um deles muito conhecido, como o Restaurante Popular. Os maiores investimentos privados para esse Estado, como a Companhia Siderúrgica do Atlântico, como o Polo Gás Químico em Duque de Caxias, como a reabertura dos estaleiros, foram trazidos por mim, na minha gestão. Esse governo que está aí não construiu um batalhão de polícia, eu construí o Batalhão da Maré. Você imagina como seria a linha vermelha hoje, sem o Batalhão da Maré? Eu construí o Batalhão de Copacabana, o Batalhão da Barra, o Batalhão de Belford Roxo. Então, eu mereço o seu voto, a sua confiança, porque eu não estou aqui dizendo o que eu vou fazer. Atrás de mim tem uma história de um administrador experiente que fez. Tive erros? Tive. Quem não tem? Quem aqui pode dizer assim, eu governei e nunca cometi nenhum erro? Agora, a minha sucessora foi eleita no primeiro turno, com o apoio do Crivella e do Pezão, que era nosso secretário. Então, por favor, silêncio, senhores. Então, com todo o respeito que você que nos assiste, está assistindo esse debate, você está querendo saber proposta dos candidatos. Seu tempo terminou, candidato. Obrigado. Por favor. Quem comenta agora é o candidato Marcelo Crivella. Eu tenho a impressão de que eu fiz, eu sou, eu faço, eu sou melhor, eu sou mais qualificado. Essas coisas personalistas não vão resolver o nosso problema. Eu acho que a gente precisa de muita humildade e trabalho de equipe, sabe? Eu acho que o governo federal tem um papel importantíssimo a fazer e fez. Faltou no governo do Garotinho, da Rosinha, essa união. Nós fizemos, com essa união, uma refinaria de petróleo, fizemos a usina nuclear, estamos fazendo um submarino nuclear, conseguimos trazer a Copa do Mundo e Olimpíadas, fizemos o arco metropolitano, estamos fazendo investimentos de bilhões e bilhões e bilhões em indústrias siderúrgicas, em portos, em aeroportos. O mais importante é a gente saber trabalhar em equipe e unir esforços, porque os nossos problemas não são para ser resolvidos por um herói, mas por um conjunto, por um povo, por uma civilização. Seu tempo, então vamos agora para mais um sorteio. O quarto candidato a responder será o candidato Tarcísio Mota. Candidato, o senhor vai responder então agora a pergunta. Edmilson Migovski, infectologista. Vamos acompanhar a pergunta. Nós temos aqui no Estado médicos cubanos que têm uma dificuldade enorme de se comunicar, atendendo uma população carente, que tem dificuldade de se expressar também. Portanto, a comunicação não é boa. Esse médico tem uma formação duvidosa. O próprio Conselho Federal de Medicina condena essa vinda desses médicos para cá, porque não se sabe como eles foram formados. Você vê que tem vários municípios no entorno do Rio de Janeiro que tem médico cubano. E eu, no meu entender, seria algo desnecessário. Queria saber a sua opinião. Nós vivemos e percebemos que a questão da saúde pública é uma questão central para a população do Rio de Janeiro. Ainda bem que a gente agora está podendo discutir o tema da saúde, que é um tema muito importante. A gente precisa entender que saúde é promoção, prevenção e assistência. E o modelo de desenvolvimento implantado hoje no Rio de Janeiro, pelo governo de todo mundo aqui que está falando que governou, que fez isso, que fez aquilo, é um modelo de desenvolvimento que adoece. E além de adoecer, o governo do Estado não cumpriu o seu papel de fortalecer o SUS e organizar o sistema em todo o Estado do Rio de Janeiro. O governo do Estado precisa dar garantia para que os municípios realizem a questão do atendimento básico, da questão do programa de saúde da família. Aqueles municípios que não têm condições tenham assistência técnica e financeira para realizar isso. E o governo do Estado tem que organizar e garantir a questão da vaga nos hospitais de média complexidade. Esse é o papel do Estado. Hoje nós vivemos o drama da falta de vagas. Mais de 13 mil pessoas esperando na fila de espera para uma cirurgia. As pessoas entram na UPA e não têm para onde ir.
70% das pessoas que chegam na UPA, na verdade, são situações que deveriam ter sido resolvidas no programa de saúde da família, ou se não, serem encaminhadas a uma questão de um especialista. Portanto, a questão da saúde para o governo estadual, ela não vai se resolver com a questão do programa Mais Médicos. Ele é um programa que atende na questão da saúde básica, mas o fundamental em todos os níveis do governo é fortalecer o SUS e garantir o SUS como um sistema de saúde público, gratuito e universal, de qualidade para todos. Esse é o papel. Não dá para fazer isso investindo 7% do orçamento em saúde, como faz o atual governo. É um absurdo. As pessoas estão morrendo pela irresponsabilidade. Falam em Nissan, falam em Peugeot, falam em TKCSA, falam num montão de empresas que vieram para cá. Mas, apesar disso, o estado do Rio é um estado cada vez mais caro, poluído, inseguro e sem saúde. Para ter saúde, a gente precisa de novo apostar no público, parar o processo de privatização, valorizar o servidor público e organizar o sistema. Seu tempo, candidato. Então, agora, o candidato Lindbergh Faria, seu comentário. Olha, sobre saúde, em época de eleição, tem um bocado de candidato que promete construir hospital, construir isso, construir aquilo. Eu tenho dito o seguinte, muito mais importante que construir é botar para funcionar o que já existe e não está funcionando direito. Eu quero atacar os dois maiores problemas de saúde: falta de médico especialista, oftalmologista, pediatra, e a dificuldade de marcar exames, de fazer pequenas cirurgias. Tem gente que demora até 6 meses. Como é que eu vou fazer? Vou fazer o programa médico especialista, porque no Rio tem médico, tem muito médico? Tem, mas estão concentrados na Zona Sul e na Barra, muitos em clínicas particulares. Eu quero pagar um bom salário para poder levar o médico para a Baixada, para São Gonçalo, para a Zona Norte, para a Zona Oeste e para o interior. E eu quero que sejam médicos do Rio de Janeiro, principalmente da rede. E vou resgatar as policlínicas, que funcionavam bem no passado. Dá para fazer isso sem construir nada, porque tem muito hospital que fechou nesse estado. Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Finalizou. Bom, então, fechando então essa rodada, o candidato Marcelo Crivella vai responder, então, a última pergunta, que será feita. Paulo Storani, consultor de segurança. Vamos acompanhar, então, a pergunta do No médio e longo prazo, na segurança pública, em termos de plano, nós estamos falando em investimento, não só em folha de pagamento, mas investimento em tecnologia, em treinamento e, principalmente, na avaliação de desempenho dos agentes policiais, policiais militares e policiais civis. Qual a sua proposta para melhorar a qualidade do serviço prestado por essas duas instituições? Olha, eu acho que nós já estamos investindo, e o atual governo passou de 4 bilhões para quase 8 bilhões na segurança, um recurso que, a meu ver, é expressivo pelo orçamento que nós temos. O que é preciso realmente é melhorar a qualidade desse serviço. Nossa polícia técnica científica precisa ter melhores meios. Nossa seleção, a Polícia Militar, nosso treinamento e, sobretudo, a corregedoria para punir ações que são ilegais é fundamental para essa qualidade ser melhor. Nós temos vários projetos de inovação que comentamos aqui para a segurança pública. Aproveitar, por exemplo, os contingentes do Exército. Esses trabalharam agora recentemente na Maré. São soldados que foram treinados para manter a lei e a ordem. Eles já saem das Forças Armadas e podem se incorporar de maneira qualificada à nossa força policial. Nós podemos ter também um batalhão de motociclistas e assim podemos ocupar vários espaços do nosso Estado de maneira com uma mobilidade maior. A presença da polícia é muito importante para inibir a questão dos furtos, dos roubos a transeuntes. Precisamos fortalecer as UPPs. Nós não podemos dizer que são latas ou que são despreparados. São heróis, são homens valentes, homens e mulheres que estão ali arriscando sua vida para que a gente não tenha mais territórios dominados. Não pode haver hesitação de nenhum de nós. Nós precisamos dar um recado claro à bandidagem de que nós não vamos permitir que territórios ocupados voltem a ser ocupados novamente. Isso é um processo impositivo da nossa civilização. Então, é isso que eu acho que nós devemos fazer, devemos prosseguir, não devemos mudar aquilo que está dando certo, implementar, corrigir aquilo que a experiência mostrar que precisa ser corrigido, mas sermos firmes de manter a segurança do nosso Estado. Candidato, então, agora o comentário do candidato Tarcísio Mota.
Eu acho curioso porque, de um lado, a gente tem mais polícia, mais exército. E, de outro lado, como se a polícia fosse resolver tudo no Rio de Janeiro. A gente precisa ter clareza. A pergunta do Paulo, que é uma bela pergunta, é uma pergunta sobre a questão de ações de curto, médio e longo prazo na formação de uma nova polícia. Eu quero me ater a essa discussão. No curto prazo, a gente tem que fazer um plano de carreira unificado, a gente tem que fazer ouvidoria e corregedoria, mas não é só fazer ouvidoria e corregedoria, elas têm que ser externas e independentes. E nós temos que mudar as prioridades estratégicas da política de segurança no combate ao tráfico de armas. 70% das armas que matam as pessoas no Rio de Janeiro se tornaram ilegais no próprio Estado do Rio, e o Estado não tem política de fiscalização e controle dos seus próprios paióis. Na questão de médio prazo, nós temos que reformar a grade curricular, mudar a academia e o processo de formação destes policiais, reformar o Estatuto da Polícia, garantindo democracia interna e valorização desses próprios policiais, e apostar na questão da gestão comunitária. As pessoas têm medo da democracia, é preciso fazer isso com o povo, com participação dos movimentos sociais. Seu tempo. Agora a pergunta do Twitter. Pelas regras, o candidato Tarcísio Mota abre a série de respostas deste bloco. Vamos à pergunta, então, selecionada pela direção do debate. A pergunta é do Cristiano Balbino. Como solucionar o problema de abastecimento de água na Baixada? Nós vivemos um tremendo absurdo em que nós temos a água sendo captada e tratada na Baixada Fluminense e o morador da Baixada não tem acesso à água. Água é vida, água é direito básico e, portanto, não há questão nesse momento. A gente precisa garantir abastecimento de água e saneamento básico para toda a Baixada. Mas isso não vai acontecer se a gente tiver um governo que privilegia apenas os interesses de um pequeno grupo de empresários que vive com guardanapos na cabeça, andando de helicóptero para lá e para cá. É preciso ter coragem para enfrentar os interesses e para garantir que as empreiteiras façam obras que tenham significado para o povo. Isso significa, inclusive, preservar os mananciais de água, garantir os comitês de bacia, porque a crise que tem hoje do abastecimento de água entre São Paulo e Rio não pode ser tratada como uma questão bairrista, tem que ser tratada como uma questão que se resolve com participação social, com os técnicos, com as universidades, com os comitês de bacia, que existem, mas não são respeitados pelo próprio governo atual. Agora, então, a resposta do candidato Marcelo Crivella. Há 30 anos atrás, eu era engenheiro do Estado do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, já se discutia a questão da água no nosso Estado. Nós éramos 1.200 engenheiros. Hoje são apenas 400 engenheiros. O quadro de engenheiro foi desmantelado no nosso Estado. A questão da água na Baixada não é falta d'água, é que a água está no local errado. Ao invés dela estar nas adutoras e nas redes de distribuição, que precisam ser construídas, ela está dentro do carro-pipa. E quando a água está dentro do carro-pipa, 1 metro cúbico dela custa 30 vezes mais. O metro cúbico de água tratada no Rio de Janeiro custa R$ 1,80, é o preço da SEDAI. Num carro-pipa, ele custa R$ 30. Agora, nós precisamos, para viver, de 250 litros por dia, para abastecimento, para fazer comida, para tomar banho. E isso torna inviável a vida das pessoas na Baixada. É uma questão de engenharia. Sou engenheiro, conheço bem esse problema, dá para resolver, é preciso vencer interesses econômicos. Candidato Antônio Garotinho, sua resposta. Como eu já disse que o assunto da Baixada, a água está resolvida porque a adutora de água já foi feita pela Rosinha, eu imagino que as pessoas estão em casa perguntando, mas esse candidato não tem proposta? Quero dizer para você, em primeiro lugar, o desconto de 50% do IPVA que este governo deu para os empresários de ônibus, eu vou dar para você, para toda a população. A vistoria, que hoje é anual, vai passar a ser de 2 em 2 anos, para acabar com a caixinha do Detran. Nós vamos retomar o Maracanã de volta, porque essa privatização foi uma vergonha. Nós vamos construir o Batalhão de Defesa Social, implantar o reforço escolar e pegar o orçamento da saúde, que este governo botou em 7%, estragando a vida dos hospitais públicos e estaduais, e passar para 15% do orçamento. Nós temos propostas concretas. Nós não estamos aqui falando. Atrás tem uma história de quem fez, de quem trabalhou pela população. Candidato Luiz Fernando Pezão, sua resposta. A pergunta não é de água? Sim. Nós vamos investir fortemente na SEDAI, continuar a investir. Nós fizemos agora o maior empréstimo da história da SEDAI. Nós vamos inaugurar nos próximos 90 dias o reservatório do JK, que estava há 20 anos abandonado. Vamos inaugurar a obra do Grão-Pará e do Prados Verdes.
vamos fazer 16 reservatórios, vamos investir em mais de 800 quilômetros de adutora dentro da Baixada Fluminense e fazer o complexo do Guandu 2, empréstimos que nós assinamos e estamos publicando os editais agora para as primeiras obras serem iniciadas ainda nesse ano. Eu tenho orgulho de ter recuperado a empresa junto com os servidores da SEDAI, essa empresa. Fizemos concurso público, a SEDAI hoje é uma empresa adimplente, uma empresa que pode ir ao mercado. E quem está levando a urbanização das ruas da Baixada vai levar a água. Fechando esse bloco, o candidato Lindbergh Farias. Olha, eu não sou contra fazer Guandu 2, não. Mas se fizer Guandu 2 hoje, a água continua sem chegar na Baixada. Porque, concretamente, de 24 reservatórios que existem, a SEDAI disse que funciona 16, funcionam 7, porque não fizeram a ligação de troncos e elevatórias. É um investimento menor, de 500 milhões, é porque não foi prioridade. Novamente, os 2 rios, a coisa é mais grave. Você pode não acreditar, mas eu tenho conversado com muito técnico, especialista da área, gente da SEDAI. Me disseram o seguinte, numa conversa: olha, Lindbergh, o sistema é interligado. No verão, o que acontece é o seguinte: quando tem que faltar água, nós temos que tirar de algum lugar. E eu perguntei, qual o critério? O critério que sempre houve, um critério social, político, tiram da Baixada. É essa a vida que nós temos nesse estado do Rio de Janeiro, é muita desigualdade. Por isso eu quero ser o governador, para derrubar o muro que separa esses 2 rios. Ok, veja então quais são os assuntos mais comentados por vocês sobre o debate, agora no Twitter. Nós voltamos já. Eleições 2014 é na Band.